É uma alegria estar aqui de novo. Vocês não têm ideia da alegria que é. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor é fiel, sempre. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Fala para a amiga que está do seu lado, se é conhecida ou não. Diga a ela, as promessas de Deus, Ele cumpre. Amém? Falar sobre lar é um privilégio. Para mim é uma alegria imensa falar sobre lar. Deixa eu só pegar minha ferramenta de trabalho aqui. Eu quero agradecer a vida da Claudinha por esse desafio, porque eu falo para vocês assim, ó, falar da palavra para mim é um grande desafio. Eu digo para vocês que eu tremo, dá dor de estômago, acontece de tudo, porque eu tenho muito tremor e temor de Deus para falar dessa palavra. E desse tema ainda mais. Pode colocar para mim, Ju, fazendo favor, o início? Ju, vai ter uma música, mas aí você pode passar para o segundo. Deixa que eu vou passar aqui. Hã? Ele está ali igual assim? Tá. A gente vai falar sobre lar. Lar é... Quando você pensa em lar, o que passa na sua cabeça? O que você imagina que seja o lar? O que vocês pensam que seja? Eu já ouvi algumas definições de lar, algumas esquisitas, mas algumas bem pertinentes. Já ouvi que lar é um santuário de amor. Eu já ouvi que lar é um pedacinho do céu. Eu já ouvi que lar é um lugar onde a família ama ficar. Como eu já ouvi também que é um hospício, que é uma coisa para louco, que é um caos absoluto. Já ouvi várias definições de lares. Como é o teu lar? Tem um texto na palavra em Provérbios que eu amo. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Em outra versão fala que com entendimento ela se torna firme. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Quando a gente imagina numa casa, a gente imagina ela com cômodos. E quando você a constrói, você sabe que ela precisa ser firme. Que ela precisa estar firme para todas as circunstâncias que poderão advir. Mas esse texto fala que existe algo que precisa ser feito para que ela seja firme. Sabedoria. Conhecimento. O objetivo do trabalho da MCM, um deles é trazer conhecimento. Não um conhecimento humano, mas um conhecimento que a palavra nos mostra. Aquilo que Deus fala a nosso respeito e nos coloca para que isso seja feito. Quando a gente pensa em lar, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nos seus lares. Lar tem uma razão. Um grupo de membros da família vivem num espaço. Isso é um lar. Pode ser que você more com seus pais. É um lar. Talvez você more numa república. É o seu lar. Talvez você more numa casa com filhos, esposo, ou só você e o seu esposo. É o seu lar. É nesse lugar aonde Deus colocou você. Só que hoje em dia a gente vê uma equação bem diferente. Uma equação que não bate. Pense aonde você gasta o maior valor monetário do seu trabalho. Aonde você coloca todos os seus esforços financeiros. Onde você gasta? Luz, água, telefone, mercado, prestação da casa. É ou não é na casa? Não sei vocês. Mas se nós colocarmos no papel grande parcela do nosso esforço de trabalho, do esforço dos nossos maridos, vai para onde? Para casa.
Mas uma conta não bate. Por que tantos lares que levam toda essa demanda financeira, aonde a gente gasta tanto valor monetário, são aqueles lares que menos valor têm? Nesse lugar, independente de como ele está, você mensalmente coloca uma grande parcela do seu esforço naquele lugar. E por que esse valor não é expresso nesse lar? Essa equação não bate. Ela não bate. Só que para a gente mudar essa história, existe algo que a gente precisa aprender. Trabalho. Quem gosta de trabalho? Não adianta vocês acharem que o negócio é fácil. Não vai ser fácil. Precisa de esforço. Precisa de trabalho. Porque Deus só conta com mulheres que anseiam e são trabalhadoras. Por isso que Deus te fez mulher. Única. Só você. Não existe ninguém igual a você. E Ele te inseriu no lar. Mas para eu executar um trabalho, eu preciso ser intencional. A palavra intencional é uma palavra que eu gosto muito. Sabe por quê? Vamos imaginar que vocês desejam fazer um bolo de chocolate. Você faz o bolo de chocolate. Daí você pega todos os ingredientes para fazer o teu bolo. Mas de repente você fala assim, ai, mas eu acho que não, e você se engana e coloca laranja. Que bolo que vai sair? Mas você não queria fazer bolo de chocolate? Qual era a tua intenção? Qual é a tua intenção com relação ao seu lar? Que objetivo você tem para construir um lar? Muitas vezes, as pessoas se enganam, achando que as atitudes não vão ter influência no teu objetivo final. Ah, deixa lá, vamos levando. É só isso, não vai ter problema. É só uma mentirinha, eu só estou escondendo essa fatura do cartão do meu esposo. Eu só estou escondendo esse sapato novo. É só isso. Aí o filho mente, não, eu não vou contar para o seu pai, porque senão vai dar briga. Só um pouquinho eu estou escondendo. Qual que é a intenção? Que lar você está produzindo? Quando a gente pensa nisso, tem um texto na palavra que eu amo. E às vezes, as mulheres começam a se mexer um monte na cadeira quando a gente lê. Porque falam, mas por que Deus colocou isso aqui na Bíblia? A gente sabe que Deus não erra. Portanto, quando ele disse que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola ou a insensata a destrói com as próprias mãos, ele sabia que ele estava dizendo isso para a mulher. Cabe a nós, mulheres. Só que esse texto não é apenas para mulheres casadas. Mulher, aonde você está inserida, cabe a você construir. Eu trouxe um instrumento, vamos ver se vocês sabem o que é isso. Tem alguma esposa de pedreiro aqui? Construtor, engenheiro? Aí, elas vão saber o que é. É isso mesmo. Quem já colou e falou o que é? O que é isso aqui? Para que serve? Quer dizer, para aprumar, beleza, para aprumar, ótimo. O que é aprumar, gente? Vamos pensar. O prumo, na profissão do pedreiro, quem está lá na mão na massa mesmo, ele é extremamente importante. Através desse objeto simples, ele vai permitir que eu saiba se aquela parede está ou não está torta. O que acontece numa casa? Imagine, você contratou o serviço de alguém, ele construiu a tua casa, você entra na casa e dá uma olhada que a parede do teu quarto está meio torta. Você fica? Nem a pau. Esse negócio vai despencar. É a primeira coisa que a gente pensa. Vai cair tudo. E por que a gente não usa a palavra de Deus, que é o nosso prumo, para reger a nossa vida? O porquê que a gente continua tentando construir coisas com o nosso braço ou com os nossos achômetros?
as paredes vão ficar tortas e a casa vai cair. É a única forma, é só utilizando esse aparelho. E Deus nos deu o prumo perfeito, que é a palavra. Quando a gente fala de edificação, a gente pensa em construção. Depois, se vocês quiserem ver, está aqui, tá? Para quem não conhece. Gente, eu não conhecia ele, eu achei bem massa. Quando a gente fala em construção, uma outra palavra que vem é edificar. Mas eu fiquei tão interessada em saber o que Deus queria dizer com relação à casa. Porque eu pensei assim, construir casa, edifício, parede, tijolos, madeira. Será que é isso? Fica só nisso? Pois então, não. Essa casa desse texto é muito além do que parede. É muito além do que físico. Esse texto, essa palavra no original significa que é o relacionamento de pessoas. Essa casa significa pessoas que se relacionam, pessoas que estão juntas, pessoas que têm um mesmo interesse, uma mesma intenção. E esse lugar tem uma rotina. Esse lugar, essa casa que Deus falou para nós aqui, ó, é uma casa onde as pessoas se relacionam e existe uma rotina saudável, agradável. Então esse texto ele mexe com as nossas estruturas. Sabe por quê? Porque ele dá uma resposta. Ele me dá 2 pontos aqui. Eu tenho 2 mulheres, a sábia e a insensata. E cada uma tem uma resposta do seu trabalho. Ele pode ser intencional até, mas eu vou ter 2 respostas. Uma casa edificada, uma casa destruída. O que você quer para a sua vida? A casa firme ou aquela que está com a parede torta e com o vento vai cair? Não diz na palavra o homem. Não diz na palavra mãe. Não diz na palavra a babá. Nem a ajudante. Diz a mulher que tem uma casa. Pensa como é que está a tua casa. Existe uma característica da mulher. Vocês sabem que mulher é multifacetada, né? A gente tem inúmeras características. Deus desenhou a mulher com privilégios, habilidades únicas. E nós descobrimos mais uma. A mulher é o termostato da casa. Quem conhece termostato? Não sei vocês, mas às vezes, quando eu estou brava com alguma coisa, eu já passei pela fase do brigar, então daí eu me controlo, mas o meu rosto às vezes demonstra que eu estou chateada com alguma coisa. Daí meus filhos às vezes chegam para almoçar, mas tá beleza, está tudo lá. Daí eles chegam para almoçar, eles ficam me olhando, e aquele silêncio na casa. Não aconteceu nada. E eles vão pisando em ovos. Daí o amorzinho chega. O que aconteceu? Nada. Todo mundo almoçando. E aquele silêncio na mesa, o que não é normal. E aí eu percebi que realmente a mulher tem esse privilégio de ser o termostato. Se a gente fica mal dentro de casa, se a gente começa a trazer tudo que a gente passa, a amiga está brigando com o marido, a gente leva isso para dentro de casa. Daí teve um problema com alguém, leva isso para dentro de casa. Quem está sentindo isso? O lar. Os amados nossos que Deus nos presenteou. Ah, Luciana, mas eu não sou casada, eu moro em república. Gente, eu morei muitos anos em república. Como era difícil morar com uma pessoa que tinha esse termostato que estava sempre caliente. Sempre estava muito difícil. Mora com os pais, é a mesma coisa. Então, Deus nos chamou para sermos termostato. A gente vai nivelar e proporcionar uma temperatura adequada para a casa. Quem está querendo ser desafiada a ser um bom termostato? Pode erguer a mão. Agora olha para o lado.
Ó, você levantou a mão, hein? Ó, você viu? Você também levantou a mão. Porque para ser um termostato, a gente precisa de um desafio. E esse desafio de ser termostato tem uma chave que a Claudinha passou para a gente hoje. Quem sabe qual que foi a chave que a Cláudia falou para nós hoje à tarde? Como Deus é bom, né? Ele fala a mesma coisa. Então, fala para sua amiga do lado, que levantou a mão e decidiu ser um termostato. Amiga, a chave é a palavra e a oração. Não tem outra saída. Não tem. Porque senão, nós vamos chegar em casa, num dia de trabalho, com às vezes o colega de trabalho, às vezes passando por uma injustiça, às vezes um carro te fechou no trânsito, às vezes a tua conta bancária estourou, isso é um adendo, às vezes a mãe brigou, o irmão brigou, e você vem com tudo isso, com todas essas emoções que você ouviu o tempo todo, e você entra em casa, bufando, e daí todo mundo fica te olhando com aquela cara, meu Deus, vai explodir a bomba. Mas é verdade, gente, eles pisam em ovos. Lembrem dos seus queridos. Percebam se a gente não propicia um ambiente de tensão quando a gente não está bem. E para conseguir que essa chave seja utilizada, nós precisamos nivelar a temperatura do nosso coração com o coração de Deus. Aonde está o nível do teu termostato? É hora de nivelar. Se não nivelar, bota fogo. Queima. A gente destrói filhos, destrói casamento, destrói todos os relacionamentos ao nosso redor. Ou a gente aprende que é através da palavra e da oração, que é uma chave, é uma estratégia que Deus está nos dando para que o clima da nossa casa seja diferente. Lembra o que nós estamos fazendo? Nós estamos edificando. Edifica-se com um prumo, que é a palavra. E essa construção de um lar, como todas vocês me falaram, vocês entenderam que vocês estão inseridas num lar. Então, nós precisamos dessa chave. O segundo desafio para essa edificação é o próprio processo. Porque se eu quiser que a minha casa seja um lar, um refúgio de paz, eu vou ter que ter trabalho intencional, lembram? Eu vou ter que buscar na palavra, e esse processo de construção, de edificação tem uma função. Ele vai fortalecer e renovar cada membro da minha família. Ah, não, Luciana, eu trabalho fora, cuido das coisas. Você quer que eu vou construir um lar? Sim, porque Deus te escolheu para isso. E não fui eu que falei, foi Ele na palavra. Portanto, gostemos ou não gostemos, é o que Deus tem de melhor para nós. Não cabe a marido, não cabe a filhos, não cabe a conta bancária, não cabe a seus títulos profissionais, nada. Deus te deu um presente, seu lar. E a mulher sábia, ela não espera que esse clima, que essa edificação aconteça. Ela cria. Ela proporciona. De que forma? Vamos pensar, mulheres casadas. Se há alguma mulher aqui que não é casada, mora com os pais, imagina seu pai chegando no trabalho, ou seu marido chegando no trabalho extremamente estressado. Sua mãe, bravo. E daí começa a contar um monte de coisa. Se você joga gasolina na situação, o que acontece? Melhora ou piora? O que muita gasolina num lugar faz? Explode. E você está dentro do seu lar. Vai ser caco para todo lado. Então, a gente precisa ser sábia. Nós, mulheres, não esperamos que alguém faça isso. Sabiamente, nós proporcionamos isso.
Ouvimos várias coisas. Ouvimos de amigas, ouvimos de familiares, de parentes, ouvimos situações ruins, às vezes até na televisão, jornal. Eu não sei por que a gente para ver essas coisas, tá? Por favor, não para assistir notícia ruim, não vale a pena. A gente ouve muita coisa, as pessoas conversam, mulher que tem necessidade de conversar. Mas a hora que você entrar na sua casa, não leve nada daquilo para dentro da sua casa. Lembra, eu sou o termostato, eu estou edificando a casa, preciso construir um lugar adequado onde haja renovação e fortalecimento de cada membro. Agora eu te pergunto, quando você olha para o seu lar, você vê os membros da sua família, eles têm sido fortalecidos e renovados dentro da sua casa? Dentro do seu lar? Os seus filhos, quando pensam em voltar para casa, eles sentem o quê? Ai, que delícia, eu vou para casa. O seu esposo, a hora que sai do trabalho, está na maior pressão. Não vejo a hora de chegar em casa. Esse é o maior privilégio que a gente pode proporcionar para ele. Sabe por quê? Porque esse foi o papel que Deus nos deu. Então não queira executar um papel que Deus não te deu. Faça o que Deus te mandou fazer. Edifique a sua casa. Construa dela um lar que é um refúgio de paz. Quando nós falamos com relação ao processo de edificação, a gente também ganha uma chave. Atitudes do coração. Então eu recebi a palavra, ela é o prumo, a minha parede está alinhada. Quando a minha parede está alinhada, eu recebi um princípio e eu preciso deixar o meu coração agir para que aquilo seja efetivo. Senão vão ser só palavras. Pensa um pouco e avalia o quanto de conhecimento você tem com relação ao lar. O teu papel, como você precisa se portar, o que você precisa fazer para edificar. Pensa, eu tenho umas boas ferramentas, um tijolo aqui, um pedaço de madeira ali, uma argamassa aqui, um bom telhado. Tem ou não tem? Todo mundo tem. Sabe o que a gente faz? Não mudamos o nosso coração. Quando nós não mudamos o coração, as nossas atitudes continuam destrutivas, as nossas atitudes continuam sendo as mesmas. Não há mudança e o nosso lar sofre. Nós sofremos juntas porque não conseguimos concluir o que Deus mandou a gente fazer. Sabe senso de propósito? Quem entende o que é senso de propósito? É saber para que foi feito. Qual é o seu propósito para a vida? Quem já conhece o seu? Poucas conhecem? Então eu vou falar para você tá? Tem muitos, mas eu vou te falar Edifique o seu lar. Anota e crava isso no teu coração. Edifique o seu lar. É o teu papel. Foi o que Deus mandou e te ordenou fazer. Edificar o seu lar. Quando nós pensamos em atividades ou atitude do coração, a gente pensa que o lar é onde todo mundo está. É lá, está lá em casa. Mas daí você não conhece o que o coração do seu filho está passando, o que o seu marido está sentindo, você não sabe. Você não parou para ouvir, você não parou para olhar no olho, você não parou para fazer uma refeição e conseguir conversar e saber o que cada um está passando. Não parou porque está muito corrido. As prioridades estão trocadas. E daí fica essa roda viva, fica essa loucura. Existe um estudo que foi feito alguns anos atrás que revela que um lar seguro, um lar tranquilo, proporciona para a criança habilidades tão tremendas que ela consegue passar por todas as pressões que a vida vai dar para ela. Criança. Se você tem filho pequeno, invista no seu lar ainda mais. Invista no seu filho ainda mais. Por favor, não deixa para depois você recolher os cacos da explosão. É muito mais doloroso. Invista agora. Invista agora para edificar o seu lar. Então nós temos duas chaves. Qual é a primeira que a gente viu?
Palavra e oração. Segunda, o que a gente está fazendo? Estamos edificando a casa, construindo o nosso lar. Posso fazer uma casa muito boa. Lembrando que lar é onde há um relacionamento, onde as pessoas estão juntas. O terceiro passo para a gente edificar essa casa é evitar as coisas negativas. Qual que é a segunda parte do versículo de Provérbios 14? O que a tola faz? Destrói. E não é brincadeira. Destrói mesmo. Destrói a vida do marido, destrói a vida dos filhos, pode destruir os pais, pode destruir quem mora com você, se você mora em república, destrói. E a dor é terrível. Talvez muitas de nós têm histórias, têm marcas de mães insensatas que destruíram seus lares. Não reproduza a mesma coisa dentro da sua casa. Não reproduza. Deus está te dando todo o equipamento, todas as ferramentas para que você construa um lar. Aproveita. É um privilégio que Deus está te dando, por amor. Tanto a você como aos teus. Existem duas formas da gente evitar e duas formas da gente destruir o nosso lar. Às vezes é meio estranho falar de destruição, né? Mas olha, nos últimos anos eu tenho chorado por ver o quanto as mulheres têm destruído seus lares pela insensatez. Uma forma ativa de você destruir o teu lar é a ira. A ira, ela, como se fosse uma pá escavadeira, assim, aquelas patrolas. Quem já viu aquilo lá destruindo uma casa, uma rua, derrubando árvore? Quem já viu? A ira faz isso. Ela destrói. Destrói a autoestima de quem está perto de você. Destrói tudo que você pensar que é bom, destrói. Uma outra forma de você destruir o seu lar é passivamente, ou seja, não fazendo nada. Bom, então eu vou ficar bem quieta. Eu não sou irada, eu fico na boa. Tudo é bom. Mas eu vou te dizer que se você também for passivo e não fizer nada, você vai destruir a sua casa. Você vai destruir o seu lar. Quais são as formas que a gente poderia dizer que seriam formas passivas de eu destruir? Preguiça. Preguiça é uma delas. Tem um texto em Provérbios 31 que fala que a mulher virtuosa, ela trabalhava com as mãos e ela não comia o pão da preguiça. Deus te chama hoje para ser virtuosa. Ah, Luciana, é muito difícil. Dá muito trabalho. Dá. Não vou falar para vocês que não dá. Dá. E você tem que continuar trabalhando, porque você tem que preservar o que você fez. Mas eu sei que Deus escolheu a cada uma que está aqui, porque sabia que vocês tinham uma qualidade. Corajosas. Vocês são mulheres corajosas. Então eu sei que a preguiça, se existia como uma forma passiva de destruir o seu lar, até hoje. Quando amanhã vocês chegarem em casa, essa preguiça não vai mais existir, amém? Outra forma de destruição é o muito. O excesso do muito. Muita televisão, muita compra, muita conversa com a amiga, muita rede social. O muito. O muito destrói. O muito é como uma destruição sutil. Ela destrói. Além dessa, o egoísmo, a insensatez, a procrastinação, tudo isso vai fazer com que você destrua o seu lar. Se você observou qualquer uma desses pontos de destruição passiva na sua vida, anota. Deus, obrigado Espírito Santo que o Senhor me mostrou isso, e eu intencionalmente escolho abrir mão disso porque eu quero viver de outra forma. Porque eu quero um lar. Chega da gente entregar para o inferno os nossos lares. Eu não sei vocês, mas eu fico extremamente brava com isso. Entregar o que a gente tem de mais precioso para o inferno.
Entregar filhos, entregar família, entregar aquilo que Deus nos deu como um grande presente, simplesmente porque a gente não quer trabalhar. Não, é muito trabalho, Lu. Demanda muita coisa fazer isso. Demanda. Mas eu vou falar para vocês que é tão bom. Vale a pena. É o maior privilégio que o Senhor Jesus nos dá, é sermos mulheres e estarmos aonde Ele deseja que estamos, nos nossos lares. Esse é um propósito. Então, agora vocês vão pesquisar os outros, né, Claudinha? Poucas mulheres levantaram a mão que não sabiam os seus propósitos. Então, elas precisam colocar isso em prática. O primeiro, edificação. Outro ponto que a gente vai falar agora. Para que a gente consiga fazer com que esses pontos negativos sejam evitados, eu tenho que ter um plano estratégico. Ser intencional. Amém? 3 chaves. Palavra e oração. Segunda, qual que é? A atitude no meu coração. Terceira, eu tenho que agir. Eu preciso agir. Então eu tenho que ter um plano. Eu tenho que executar e fazer algo. Amém? Está todo mundo aqui ou todo mundo está dormindo? Cutuca a amiga do lado e vê se ela está dormindo. Não dorme. Fala. Não dorme. A gente está construindo uma casa. Para esse plano de ação realmente acontecer, a gente tem 3 passos. Primeiro passo, entenda que você é a guardadora do seu lar. É o melhor plano de Deus para a sua vida. Lembra que a Cláudia falou? Trocar o bom pelo melhor? Pelo ótimo? Esse é o ótimo de Deus para você. Seja a guardadora do seu lar. Segundo passo, comece a atender ao bom andamento da sua casa. Esse texto de Provérbios 31, 27 fala que a mulher virtuosa, ela atendia ao bom andamento da sua casa. Bom, beleza, minha casa é tudo em ordem, eu tenho 3 empregadas, uma diarista, babá que cuida dos meus filhos, tudo caminha muito bem. Não é sonho, é pesadelo, gente. Não acha que isso é sonho, não é sonho, é pesadelo. Sabe por quê? Deus não vai cobrar da sua empregada 1, da sua empregada 2, da empregada 3, da babá e da diarista os seus filhos. Nem seu marido. É de você. Com certeza. Então saibam que esse atender ao andamento da sua casa não significa que a gente não tenha que ter ajudante. É um privilégio tê-las. Mas a dona da casa é você. Você precisa instruí-la para que ela saiba o que fazer. Quando o teu filho te pergunta, mãe, cadê a minha roupa? É você que tem que saber, não a empregada. Amor, eu queria saber daquela minha camisa. Não sei onde a Tata colocou. Você tem que saber. É você que é dona da casa, não é a Tata. Se você não tem ajudante, então você sabe aonde estão todas as coisas. Eu lembro que eu era pequena, meu pai falava assim, você precisa saber onde estão as coisas ao ponto de que se apagar a luz, sem nada você encontra onde é que está. Parece loucura, gente, mas isso fez uma diferença na minha vida. Muita diferença. A gente não precisa ser louca, psicótica, que ninguém pisa dentro de casa. É tornar a casa um lar. Esse bom andamento da casa, esse atender ao bom andamento da casa, ele expressa muito mais coisas. Ele fala de você observar, preservar, cuidar do que é precioso. Olha o quanto isso é forte. Então é cuidar daquilo que é precioso. O terceiro passo, elimine a preguiça. Quem já passou por alguma situação de assalto em casa? Algumas mulheres. Se eu falar para vocês que um dos maiores ladrões do tempo, a gente nem percebe que estão perto da gente. E eles roubam o nosso tempo, que é algo hoje, uma moeda muito preciosa. E eles roubam. Agora vamos imaginar se você estivesse em casa, tá? E você visse um ladrão rondando a sua casa e você visse uma janela aberta. O que você vai fazer?
E por que nós deixamos outros ladrões entrarem na nossa casa e roubarem aquilo que é extremamente importante? Vou passar para vocês uma lista de alguns ladrões. Procrastinação, deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não, amanhã eu vou arrumar o botão da camisa do meu marido. Amanhã eu vou pedir para a empregada limpar a geladeira. A partir de amanhã eu vou ter um tempo com Deus todo dia. Procrastinação, você vai adiando. Segundo ladrão, planejamento inadequado. Beleza, prepara o dia, se acorda e começa. Eu vou no dentista, vou levar o João no médico, vou levar o fulano, vou fazer minha mão e depois vou visitar uma amiga. Amiga, esquece, você vai enlouquecer. Porque se você levar um filho no médico já, se o médico atrasa a tua agenda, dá um nó e você fica extremamente estressada. Que você não conseguiu cumprir aquilo que você faz. Então não faça um planejamento inadequado. Pensa, para. Sejamos intencionais e inteligentes, porque Deus nos deu essa capacidade. Então, faça aquilo que é para ser feito. Terceiro ladrão, interrupção de pessoas sem compromisso. De repente alguém aparece, você está lá em casa, jantando com a tua família, o tempo de vocês, aparece a tua vizinha querendo contar tudo o que aconteceu no dia dela. O que você faz? Nossa, Luciana, eu não vou ser mal educada, né? Não vou mandar ela embora. Vai, porque a tua casa, o teu tempo com o teu marido, com os teus filhos é prioridade. Minha querida, eu sei, amanhã eu marco um horário e eu vou lá te ver. E não vai mentir para a mulher. Vai lá e daí conversa. Mas agora eu estou jantando, o telefone toca. Mulher do GF, as mulheres do meu GF já sabem disso. Não atendo. Sabe, não dá. Resposta de WhatsApp. Não dá. Tá, o horário, não dá. Por quê? Porque meus filhos chegam em casa, o meu esposo chegou em casa. Esperar. Porque a gente precisa ensinar as pessoas a irem primeiro para quem? Não para o telefone. Para o Senhor. E se a gente acostumar líderes de GF a qualquer suspiro, largar os nossos amados ali para apagar incêndio, a gente está ensinando errado. Vai para Deus, avisa, depois eu converso, agora eu estou com o meu esposo, agora eu estou com os meus filhos. Você está sentada fazendo tarefa com o filho. Ele é prioridade, não a amiga. Cuida. Falha na delegação de tarefas. Se você tem ajudante, faz uma planilha que ela tem que fazer, tá? Segunda-feira ela vai fazer isso, terça ela vai fazer isso, daí você enche ela de trabalho, ela não dá conta, você fica estressado e fica as coisas sem fazer. Falha em delegar aquilo que é necessário. Mais alguns ladrões. Vamos ver que tipo de ladrão agora vocês precisam aprisionar. Mau uso do telefone. Não, isso não acontece aqui. Óbvio. Certeza absoluta que nenhuma daqui deixa nenhum desses tipos de ladrões entrar. Leituras inúteis. Dele lê caras. E fica 45 minutos lendo caras. Ou vendo no celular. Aqui isso também não acontece aqui. Certeza. Não perde tempo. Fecha as janelas. Falta de preocupação com a administração do tempo. Não está nem aí. Atrasou. Hoje eu atrasei com a Letícia, eu quase morri do coração. Eu falo, Jesus, eu não gosto de atrasar. Quando não acontece de vez em quando, tudo bem, mas quando se torna um mau hábito, é muito ruim. É muito ruim, não é nada bom. Falta de definição de prioridades. Isso aí a Claudinha já falou bem claro com vocês. Falou conosco hoje à tarde. Anotaram os ladrões? Aprisionaram alguns? Fecharam as janelas? Portas? Ele vai vir roubar. Não pense que ele vai dar trela. É ladrão. E a gente tem um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Lembrem, a gente está em guerra. Quando a gente está edificando alguma coisa, a gente precisa saber administrar aquilo. Senão, não vai adiantar nada. Então, como a gente vai governar os nossos lares? Existem 3 passos. O primeiro deles é eu saber organizar. Gente, não é eu não sou organizer, não é nem o meu objetivo, mas a organização, ela otimiza muito e ajuda muito no andamento do lar, no andamento da rotina.
Então é extremamente importante que a gente saiba organizar. Hoje a gente tem facilidades para ler. Viu na amiga que ela está fazendo isso? Olha que legal. Pega aquilo dela, organiza a sua casa. Isso ajuda muito você conseguir organizar e fazer uma boa edificação no seu lar. Porque você edificou. Agora você vai administrar aquilo que Deus te deu na mão. Uma delas é a organização. Como a gente falou de tarde, como a Claudinha falou de tarde, nunca coloque o seu lar depois do ministério. Ele é em primeiro lugar. Primeiro o seu lar, depois o seu ministério. Sempre. Nunca troque isso, que isso traz consequências muito difíceis. Coisas muito sérias. Quando a gente fala de governar, administrar, a gente precisa lembrar que a gente vai prestar contas de tudo o que a gente tem. Mais cedo ou mais tarde. Querendo ou não querendo. A gente vai prestar contas. Às vezes a gente vê situações com filhos que a gente sabe que foi situações que nós escolhemos errada. Que a gente foi insensata. É tempo de arrependimento e se posicionar com relação a isso. Porque senão a gente não vai produzir da casa um lugar de paz. A gente não vai ter diferença. Porque a atitude no meu coração não vai mudar. A edificação e a minha parede vai continuar torta. E eu vou destruir a minha casa e aqueles que eu amo. Então a gente vai prestar contas de tudo o que a gente faz. E a gente pode até se preocupar às vezes e falar assim, ó, não, mas a minha casa é igual casa de revista. Quem às vezes olha, vai para um hotel, chega no quarto de hotel, tá tudo arrumadinho. Né? Ah, se minha casa fosse assim. Quem já pensou isso? Com aquelas, a camareira vindo arrumar a cama para você, daí vem o outro lá e arruma para você. Vai me dizer. Queria que sempre fosse assim. Só que a gente sabe que aquilo é um tempo e uma coisa muito importante que um dia o Espírito Santo me ensinou, que foi para mim uma revelação. Estava num quarto de hotel, extremamente organizado, extremamente limpinho, confortável, bom. E o Senhor falou para mim, mas aqui não é o seu lar. Como aquilo mexeu comigo, era bonito. Capa de revista. Mas faltava algo, que é amor, que é o recheio, que é o cheiro de comida que mãe faz, que é o burburinho de todo mundo conversando e dando risada. Isso é lar. Que é os dois irmãos brigando e depois se consertando. É marido e esposa brincando. Gente, eu vou contar para vocês uma coisa que acontece lá em casa de vez em quando. Desde que as crianças eram pequenas, o Mateus vai fazer 18, a Ana Luísa tem 12. E desde que eles eram menores, eles têm... eles fazem, a gente chama de fazer guni, é fazer cócegas. E eu tenho muita cócegas. Eu quase morro do coração. Só de olhar e passar a mão no meu pé, eu morro de cócegas. E de vez em quando, desde que eles são pequenos, o amorzinho falava assim, ó, vamos fazer guni na mamãe. E eles voavam em cima de mim. Gente, é uma rotina que a gente, até hoje, de vez em quando, o meu piá desse tamanho, começa todo aquele povo fazer guni um no outro, vira uma confusão santa. Gente, como é bom ouvir aquelas gargalhadas das crianças. Como é bom saber que eles podem ainda brincar comigo desse jeito. Isso é um privilégio. Só que foi fácil? Não. É uma construção. E é manter aquilo. É manter todos os dias. Mas é algo que faz diferença. A Ana Luísa tinha 3 anos e eu estava fazendo sagu. E a Ana, descendo a escada de casa, falou, cheiro de bolinhas. Até hoje, se você pergunta para ela o que ela lembra, bolinhas, mamãe. Então, ela tem 12 anos. Cheiro de comida em casa. Uma música boa, a organização do lar. Não está tudo bagunçado, mas está ordenado. Porque existe um princípio que é muito claro, que existe desde que o mundo é mundo. Aonde existe caos, não existe paz. Aonde não existe paz, não existe renovação de força, não existe descanso. Isso é um princípio. Se você perceber que os teus filhos estão sempre cansados, teu marido esgotado, olha se o teu lar está realmente sendo um refúgio. Se é ali que eles abastecem energia.
Ou se eles gostam lá da casa do vizinho ou do primo. Observa. Vigia, olha. Então eu creio que o maior presente que a gente pode fazer... Aqui tem uma lista, eu vou só passar essa lista porque vocês vão receber uma folha das meninas depois, com cada uma delas descritas. Senão eu vou apanhar daqui a pouco. São 11 passos, sugestões para como você administrar o teu tempo. Ele é bem prático, vocês vão receber tudo impresso, daí vocês guardam. Eu fiz até um dispositivo do WhatsApp. Posso ler a lista? Você quer que eu leia a lista? Então, tá bom, eu vou ler a lista. É porque eu estava indo rápido, gente. Vocês vão recebê-la, tá bom, gente? Deixa eu voltar. Planeje detalhadamente. Quer dizer, planeje, faça aquilo que a gente falou, organize o seu tempo. Lide com o hoje. Não se preocupa com a festa do Natal em agosto. Não se preocupa com o cardápio do Ano Novo se a gente está ainda em setembro. Não se preocupe com a semana de trabalho do seu esposo, que roupa que ele vai usar daqui a um mês. Cuida da roupa dele que ele vai usar amanhã. Vê se a roupa está bem passadinha. Vê se tem todos os botões. É isso. Valorize cada minuto. Aproveite o teu tempo de forma sábia. Não desperdice o teu tempo. Então valorize, veja o que você consegue fazer em curto tempo, coloca aquilo para ser feito naquele dia. Não vai querer lavar o vidro. Eu estou falando isso porque, assim, às vezes muitas mulheres aqui têm ajudante, então não coloca a mão na massa, mas muitas colocam. Quem coloca a mão na massa mesmo, otimiza o teu tempo, saiba o que fazer. Faça um cardápio semanal para você não ir no mercado todo dia. Saiba o que você vai fazer naquele dia. Se você for receber visita, tem alguma coisa escondida na manga para você poder receber bem a sua visita. Isso é valorizar o tempo. Mantenha-se em atividade. Tá, estou lá assistindo um filme, tem uma pilha assim de roupa para dobrar, um tanto de sacola para dobrar, não sei vocês, mas eu não jogo sacolinha fora, eu dobro. As meninas do Jeff sabem, eu dobro sacola. Às vezes eu estou assistindo alguma coisa com as crianças, eu estou dobrando sacola. Estou arrumando meia, fazer alguma coisa. Quando a televisão sai da rotina, não é uma coisa assim, eu tenho que assistir aquele programa. Não, é isso que a gente tem que lembrar fazer. Desenvolva uma rotina. Outros pontos. Faça exercícios e alimente-se saudavelmente. Por favor, quando vocês forem preparar a sua rotina, coloque-se teu tempo. Meia hora eu vou caminhar. Sim. Estou dentro de casa, está chovendo. Pula corda. Gente, é a coisa mais 10 que tem. Resolve. 10 minutos de pular corda faz um milagre. Pergunte como eu posso fazer alguma coisa na metade do tempo. Descubra uma estratégia de você fazer alguma coisa que você demoraria 40 minutos em 10. E a gente é muito inteligente e consegue descobrir umas formas. Quer fazer um almoço? Pré-prepare. Deixe mais ou menos encaminhado. Quando você for fazer o almoço, já está mais ou menos pronto. Vai para o culto. Meu Deus, amanhã é segunda-feira, tem que lavar aquele tanto de roupa. Ué, separa a roupa, coloca bater, vai para o culto. Quando você voltar, né? Aproveitou o tempo. Execute sempre primeiro a pior tarefa. Não sei se você não gosta de passar roupa, não sei se você não gosta de limpar vidro, geladeira, freezer, não sei. Ou você tem alguém que faça tudo para você. Mas você precisa lembrar que alguém precisa ordenar para a sua ajudante o que fazer. Senão ela vai ficar louca. A dona da casa é você. E ela vai deixar de fazer coisas que são importantes. Então separa. Então, se você quem está fazendo tudo, faz a pior coisa antes. Que depois o resto vai que é uma beleza. Leia sobre administrar tempo. Eita, pau. E diga não. Às vezes você vai ter que dizer não para aquela amiga que está desesperada precisando do teu tempo. Porque você já tinha combinado com seu marido que você vai sair com ele. Já teve vezes, às vezes algumas meninas já me encontraram na rua, 10 horas da noite, meu marido quer caminhar. Estou eu lá no Brasil, caminhando com meu amor. Muitas vezes, gente, muitas. Porque ele chega muito tarde do trabalho, não tem o outro horário para caminhar, e a gente vai caminhar. Pela Brasil inteira. Vai até a rodoviária, volta para casa. 1 hora. É a hora que eu consigo conversar, é a hora que a gente fala sobre os filhos, sobre as coisas que precisa fazer. Dá para fazer. Dá trabalho? Dá. Mas é bom. Comece na noite anterior.
Uma estratégia que eu adotei, que eu acho que é bem fácil, tomou o teu banho, você vai para a cama. Tem do lado da cama um bloquinho, uma caneta, e pensa no que você vai fazer no dia seguinte. E coordena aquilo. Eu preciso tirar roupa de cama. Eu tenho que levar fulano no médico. Veja o que pode ser encaixado naquele momento e pré-agende tudo. Lembra, eu tenho que visitar fulano, tenho que comprar presente para ciclano. Deixa mais ou menos organizado o teu dia seguinte. Coloca ele de volta. Ora a respeito. Coloca diante de Deus aquilo. Deus, é para eu fazer isso. E o Senhor vai colocando isso no dia seguinte para que você execute aquelas tarefas. Isso é muito importante. É uma forma prática e rápida que facilita muito a nossa vida e a gente não fica andando em cima do rabo. Uma vez minha mãe falava isso. Parece que eu estou correndo em cima do meu rabo, não adianta. Você sabe o que fazer. Ser intencional. Eu preciso limpar a casa? Eu vou limpar a casa. Preciso deixar o que minha secretária precisa fazer? Eu preciso deixar o que minha secretária faz. Eu venho só uma vez por semana diarista? Beleza. O que é que precisa muito ela limpar? Banheiro. Então, você vai limpar banheiro. Material de limpeza. Não queira ter uma empregada em casa, uma auxiliar, uma diarista, e não ter o material. Esqueci. Deixa para outro dia. Não, você se pré-agenda, você arruma, você olha a lista, anota na geladeira o que falta. Fala para ela, quando acabou o detergente, avisa quando você pegar o último. Daí vai lá e anota. Quando você for para o mercado, está anotado. Daí você vai para o mercado, não gasta além, porque você vai com a listinha. É uma economia. Daí você já está ajudando o seu esposo na economia do lar. Vocês estão vendo? Quanta coisa leva a edificar um lar? A construir um lar? Só que para a gente fazer tudo isso, não existe outra saída a não ser convidar o príncipe da paz para tomar o lugar dele nas nossas vidas, nos nossos lares. É só ele. É quando ele estiver no nosso lar, é que o nosso lar vai ser um refúgio de paz mesmo. Amém?